Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Entra no ar o episódio A Hora da Ação, comigo, Leonardo Lopes. E esse programa é transmitido com exclusividade para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos juntos! É com grande entusiasmo e verdadeira gratidão a você, nosso ouvinte, que inicia o programa de hoje. E olha, tá bem especial. O que nós vamos falar aqui é algo assim que de verdade você vai a entender como funciona e através dessas etapas compreender também, não apenas a si mesmo, mas compreender como as pessoas funcionam, o nível que as pessoas se encontram e o porquê grande parte da sociedade não consegue atingir os seus objetivos. São apenas 5 níveis onde você vai estar em algum desses níveis. E dependendo do nível que você está, você vai ter os resultados daquele nível que você se encontra. É simples. Tudo nessa vida, nesse mundo, segue, digamos assim, uns princípios, umas regras, né? Por exemplo, quando nós viemos ao mundo, a gente passa para o processo da gestação. E a gestação tem um período de 9 meses para sair tudo certo, né? E quando, enfim, o bebê nasce antes, é prematuro. Assim funciona todo o nosso planeta é regido, né, de princípios, é regido de todo um ecossistema, e quando algo interfere dá resultado ruim. E nós, né, o nosso ser, nossa vida também tem etapas, e às vezes por nós não conhecer, né, por a maioria das pessoas não conhecerem, não entende o porquê as coisas funcionam. Então vamos entender aqui quais são os níveis das pessoas na sociedade, né, de uma maneira bem simples, apenas 5 níveis. O primeiro nível que as pessoas se encontram, o nível do animalesco. O que é esse nível de animalesco? É o nível daquelas pessoas que elas não questionam as coisas, elas apenas reagem. Então, quantas vezes você vê aí uma grande parcela, né, da sociedade apenas criticando, por exemplo, política, apenas reagindo às coisas. Você vai lá e fala algo, entrega, enfim, algum conteúdo ali que pode fazer ela pensar, elas a rebate, elas a critica. Você fala, você pode alcançar o seu objetivo, o seu sonho, ela acha que isso é besteira, se bobear, né, ela vai rir na tua cara. Então são pessoas que estão no nível de reagir. Vê uma coisa, reage, simplesmente isso, né? É mais comum esse nível nas classes baixas da sociedade, né? Mas tem em todo tipo de pessoa, né? É o nível daquelas que reagem simplesmente às situações. Porque esse nome animalesco, justamente fazendo uma referência, né, a como os animais. Nós somos animais, só que racionais. Só que tem gente que não usa essa parte, digamos, né? E fica só na reação, reage às situações e não cria as próprias situações. Então esse é o primeiro nível, o nível animalesco. É provável que você que está assistindo, a grande maioria aqui, não seja nesse nível, porque quem está nesse nível nem gosta de evoluir, nem gosta de aprender, não está disposto a saber mais, apenas recebe o que é dado, né? Apenas recebe as situações e reage a elas criticando, enfim, apenas usa a reação, né? Um instinto, é mais pro lado de instinto. Agora, qual é o segundo nível? Esse nível é o nível comum da grande maioria das pessoas, que é o nível de massa. O que é esse nível de massa? O nível de massa é a maioria da sociedade, por isso o nome é massa, porque as pessoas que seguem a multidão. Então, se está todo mundo fazendo isso, por exemplo, é comum pegar engarrafamento às tantas horas para ir no trabalho, ou enfim, naquele dia fazer compras naquele horário. Então, segue a massa. Se todo mundo faz isso naquele horário, todo mundo vai lá, mesmo que não seja, né, o melhor horário, mas todo mundo vê que todos os outros fazem assim, então é um nível de massa. Todo mundo gosta de assistir novela, eu vou lá e vou assistir. Todo mundo gosta de assistir futebol, eu vou lá e também tenho que gostar de assistir futebol, porque eu sou brasileiro, enfim. Então, é um nível de massa, que vê os outros fazer e simplesmente segue a boiada. Então, esse é o nível, assim, da maior parte da sociedade. É por isso que os grandes meios de comunicação
aspiração conseguem faturar milhões por conta que existe as pessoas, as massas, né? E são essas massas que botam dinheiro nos cofres da mídia e botam dinheiro nas grandes indústrias, nos políticos. Enfim, a massa é aquela que está lá elegendo o político e é também a massa que está lá depredando, né, casas, depredando na rua, fazendo manifestações. É um nível de massa que nunca está contente com nada, está sempre seguindo o que a boiada está fazendo, né? E se divide, um faz briga para outro e vai, né? Esse é um nível de massa, um nível que apenas segue o que todo mundo está fazendo, gosta de se encaixar numa tribo, né? Então, gosta de discutir o que todo mundo está discutindo, gosta de estar a par de tudo que está acontecendo, que a maioria faz e está lá querendo fazer também. Não gosta de ser assim, individual. Ele gosta de estar sempre na massa e estar sempre fazendo o que todo mundo faz, gosta de ser popular. Esse é o nível, né, assim, da maioria, da grande parte da sociedade. Também acredito que não é a maioria que está aqui assistindo esse episódio, porque esse nível geralmente é aquele tipo de pessoa que está lá assistindo novela. Bem, agora o próximo nível, né, de pessoas que já começam a pensar um pouco mais, já começam a seguir um certo propósito, é o nível aspiracional. É com certeza a grande maior parte de quem está assistindo aqui. O nível aspiracional é aquele que busca algo mais, que tá vendo que existe algo bom que realmente pode alcançar, né? Ele enxerga possibilidades, ele enxerga novas conquistas e ele aspira a chegar lá. Então ele acredita, assim, diferente do nível de animalesca, aquela pessoa que não acredita em nada, não acredita que pode conquistar seus objetivos, nem acredita que uma pessoa pode, enfim, ter resultado bom sendo, enfim, começando do zero, acha que quem é rico, por exemplo, é robô, né? E aquele tipo de pensamento de animalesco. Usar o aspiracional, ele consegue enxergar as grandes coisas, ele consegue enxergar coisas maiores, né? E consegue planejar estratégias, ele aspira a chegar lá adiante, mas ele fica ainda muito ali apenas no aprendizado, apenas num sonho, apenas na utopia, né? E não sai muito dessa etapa, né? Precisa sair dessa etapa, são etapas, são estágios, né? Você compreendendo qual estágio você está, você vai entender qual é o próximo para você percorrer. Então, o nível de aspiracional é esse nível, é quem já busca, está consciente que pode mais, que alcança mais, que é capaz, mas ainda está apenas nessa visão, né? Apenas visualizando, mas não de fato trabalhando em cima, né? Ele enxerga, consegue enxergar, mas ainda não com clareza, ainda não com atitudes de fato concretas. Esse é o nível do aspiracional. E tem outro nível, depois esse aspiracional, sim. E o próximo nível é o nível do individual. Então aqui é aquela pessoa que já sabe que pode algo mais e ela toma a decisão de sair dos outros níveis de massa, né? De abandonar as coisas antigas, os processos repetitivos, o que a maioria está fazendo. Não fica apenas, né, aspirando, mas ele vai atrás, então ele busca estudar, ele busca aprender aquilo que precisa aprender, ele busca pagar o preço literalmente para o seu propósito. Então é um nível individual. Por que o nível individual? Porque é um nível onde não tem muita gente, né? Então é um nível que costuma ser mais individual, mais solitário. É esse um nível onde muita gente começa a desistir. É comum do nível aspiracional ir para o individual e do individual voltar para o nível de massa, porque ali tem digamos assim, uma resistência muito forte, né? Porque é um nível onde não há muitas pessoas apoiando, não é um nível onde está todo mundo junto, é um nível individual, e por ser um nível individual também é um nível mais difícil de a pessoa prosseguir para o próximo, porque o próximo sim é bom. O próximo nível é o nível da disciplina. Disciplina, sim. E quem passa para o nível individual chega no nível da disciplina. No nível da disciplina, já é a pessoa que passou do aspiracional, já passou do individual, ou seja, ele já foi para fazer as suas próprias atividades, ele começou a pensar, começou a criar, planejar, e agora ele já executa aquilo que ele planejou. Então ele consegue ter disciplina, consegue ter constância, e por isso que é nesse ponto que também muitas pessoas caem e voltam para trás, porque tá no aspiracional, beleza, vai para o individual, e tá no individual começando a pensar, ele não consegue executar, então ele acaba voltando nas outras etapas, né? Então se você tá nesse nível individual, nesse nível de criar, nesse nível de colocar suas metas para acontecer, né? Agora o próximo é ter a disciplina de fazer acontecer, porque se não tiver disciplina, vai voltar para os outros níveis, às vezes tem que perceber, né? Vai voltar por aspiracional
aspiracional, vai voltar a fazer as coisas que todo mundo faz e apenas ficar sonhando, apenas ficar, né, observando lá fora, observando as coisas que quer alcançar, mas não está planejando, não está em disciplina e cada vez vai se distanciando mais e mais daquele resultado e vai tendendo a ir para trás até que pode cair no nível, né, animalesco, nível de reagir, de dizer que isso tudo não funciona, né, que nada dá certo para ele, porque simplesmente não seguiu a disciplina. Então o nível da disciplina é importante, é no nível de disciplina que as primeiras coisas, os primeiros frutos, digamos, começam a aparecer. E então é nesse ponto aqui que determina, né, que começa a separar os 8 trigos, podemos usar essa comparação, né? Então aqui só os fortes vão permanecer, porque nem todo mundo vai aguentar a disciplina. Digamos que se perguntar na rua quem quer conquistar o seu sonho, praticamente 100% das pessoas vão dizer que quer alcançar o sonho. Só o animalesco que acha que não é possível. Mas os outros níveis, em geral, até o nível de massa, acredita que é possível alcançar o seu sonho, sim, né? Gosta disso. Você quer uma vida melhor? A pessoa diz, quero, sim. Todo mundo vai dizer, mas só o nível da disciplina que vai realmente estar disposto a ter constância e pagar o preço, né, de investir tempo, investir suor, né, investir tudo que pode naquilo que realmente deseja. Querer, todos querem, né, digamos, menos no nível animalesco, mesmo o nível animalesco nem quer, né, tá contente ali com a vida, né, de miséria mesmo, né, tem gente, por aquilo que pareça, tem gente que tá contente com a vida de miséria que tem, fazer o quê, né, não digo só miséria financeira, mas miséria até na própria saúde, não se cuida, né, e tá sempre ali contente com o básico do básico, né, e tá ok, né, é um nível de animalesco e se contenta com o pouco, né? Agora, esse nível de disciplina é o que faz a pessoa avançar. Depois desse nível de disciplina, né, que são os 5 níveis que já começam a produzir resultado, aí vamos chegar no de maestria, né? O nível de maestria é a pessoa que já sabe aquilo, que já consegue ter disciplina e é especialista naquilo que faz, já começa a ser alguém que pode até ensinar aquele processo para outras pessoas, então nível de maestria, isso em qualquer área, né? Então a pessoa se torna experiente naquele assunto, né? Já tem muito a ensinar e a puxar as outras pessoas que estão nos outros níveis para chegar nesse nível aí. Então essas etapas, assim, por mais que pareçam ser bobas, são muito importantes para que a gente pratique, né? Entenda em que nível você está. É comum que a gente às vezes esteja meio que pulando 2 e voltando 2, né? Tá no nível aspiracional, vai pro nível de disciplina, né? Vai ali pro nível, vai, depois volta, vai e volta e fica nesse vai e volta. Por que fica nisso? Porque quando chega naquele nível justamente onde tem que executar, onde tem que fazer acontecer, onde tem que pagar o preço, onde tem que suar, onde tem que passar, né, desafios, acaba não aguentando e recua os passos, às vezes voltando para o nível de massa ali, né? Então, qual é o meu conselho para você que está acompanhando aqui esse episódio? Qual é a minha dica, digamos, né, para que você não regride e sim avance sempre para frente. Para você avançar, é necessário entender que tudo tem um padrão. Nesse mundo, assim como as coisas, materiais tem manual, né? Em geral, quando você compra algum aparelho, quando você compra qualquer coisa, tem manual de como usar, de como construir até um móvel na sua casa, né? Como montar. Então, as coisas têm seu manual, né? Para você entender o seu corpo, você precisa estudar como funciona o corpo humano, né? Se quiser entender o porquê você está sentindo uma dor aqui, tá ali, você tem que pesquisar e você pode pesquisar mesmo não sendo médico. E nas outras coisas também, se você quer melhorar qualquer situação, qualquer processo, o sonho que você tem que estudar como chegar até ele. Então, estudar os processos, tudo é feito de processos, de regras, de leis. Como assim leis? Né? Existem leis que são, digamos, universais. Por quê? São daquela forma e não tem como mudar. Se você se jogar, né, de um prédio, é óbvio que vai morrer. Isso é natural. Então, é uma lei que não tem como mudar e a gente sabe. Mas existem processos que, como esses níveis, que a gente não entende que é necessário passar essas etapas. Não tem como alguém virar um nível de maestria, que é lá no fundo, sem passar pela disciplina, né? Sem passar por esses níveis individual, sem passar pelo nível de aspiracional. Não tem como você pular essas etapas. Depois que chega lá, às vezes tem gente que recua, né? Mas não tem como chegar lá
pulando essas etapas. Entender esse processo é importante porque as coisas todas são formadas de processo, e às vezes a gente quer acelerar, quer chegar muito além sem seguir esses processos, né? Então trace sempre os objetivos e vai em cima deles para atingir cada vez mais forte, né? É muito comum, assim, qualquer coisa que a gente quer fazer profissionalmente, entender que tem que aprender, sim, mas em outras áreas, por exemplo, até área familiar, em área da saúde, a gente sabe que tem que melhorar, mas não busca saber como melhorar, né? Busca deixar para os outros, não quer entender mais sobre si, se autoconhecer, entender como, né, os seus pensamentos funcionam, começar a dominar mais sobre você, porque a pessoa que mais sabota, né, que mais te prejudica, não é outra pessoa, é você mesmo. Os próprios pensamentos que começam a sabotar, começam a te levar para trás, né? Não são outras pessoas externas que te prejudicam. A pessoa que mais te prejudica é quando você olha para o espelho, né, e vê que é você mesmo que está ali colocando medo, vendo coisas negativas que simplesmente não existem. Então são os próprios sabotadores que estão dentro de você que faz não chegar lá onde você quer chegar. É claro que as coisas à sua volta podem sim ter uma certa influência, mas se a sua mente estiver bem treinada, se você estiver, né, realmente visando o seu propósito, nada vai conseguir fazer você parar, né? Então, quando a gente foca em alguma coisa, aquela coisa tende a se expandir, e é por isso que quem foca em pobreza atrai, claro, muito mais pobreza. Só que quem está nesse nível, né, no nível mais animalesco, que só pensa em problemas, só pensa em assalto, só pensa em doenças, não entende que isso atrai cada vez mais esses problemas, né? É o nível de reação. Então ele só reage, ele ouve que está acontecendo, está acontecendo esse problema, acontecendo isso, acontecendo assalto e tal, ele só reage, só fica revoltado, ele só fica com medo, ele só reage, só joga emoções em cima daquilo e atrai aquilo cada vez mais para sua vida, né? E diferente se ele tomar atitudes, né? Atitudes de se prevenir, claro, tem que se prevenir quando você sabe que está acontecendo um perigo, você sabe, né, das coisas, você tem que se prevenir, mas se prevenir não é ficar em estado de pânico, não é você ficar, né, querendo, entre aspas, aquilo para sua vida, porque a pessoa acha que está, né, querendo fugir, na verdade está atraindo mais aquilo quanto mais você pensa naquelas coisas. E aí fica aquele ciclo vicioso. É como as pessoas dizem, quanto mais rezo, mais sua oração aparece. Por que as pessoas dizem isso? Porque estão pensando naquilo. Por mais que não esteja querendo o problema, está pensando no problema, e aquele problema vai acontecer mais e mais vezes. Vai estar sempre voltando se você não se desligar dele. Se você não desligar o seu pensamento daquilo que você não quer, se você ficar sempre ligado em pensamento naquela coisa ruim, aquela coisa ruim vai estar sempre do seu lado. Vai estar sempre do seu lado, você não vai conseguir sair. Por mais coisas que você faça, por mais religioso que você seja, se é aquilo que você não quer, você está pensando, vai vir e mexe, voltar, né? Vai estar sempre te perseguindo. Então, a primeira coisa que você não quer situar alguma situação que você não queira mais na sua vida, comece a se distanciar dessa situação, comece a fazer coisas contrárias, né? Aquilo que você não quer. Então, eu não quero ficar doente. Então, comece a fazer atitudes de saúde, comece a se alimentar melhor, comece, né, enfim, a caminhar, a sentir alegria, a buscar, né, sorrir, a se distanciar das situações que façam você lembrar naquele problema. Então, se você está querendo se distanciar da doença, não fique pensando naquela doença, não fique pensando né, sempre naquilo, porque senão você vai estar cada vez mais, querendo ou não, inconscientemente atraindo aquele problema. A mesma coisa na área financeira. Se você não quer passar por aperto financeiro, se você ficar pensando sempre naquele aperto, mais você vai surgir aperto, mais vai surgir dívida, mais vai surgir problemas, e mais as coisas vão piorar, porque você só está pensando na coisa ruim e vai atrair mais coisa ruim. Aí tem gente que no nível animalesco diz, isso é uma besteira, isso é uma besteira. Por isso que as pessoas que pensam que é uma besteira continuam lá, né, com o mesmo resultado e não saem daquele resultado. Todo mundo que pensa em besteira vai continuar na besteira e vai fazer da vida dela uma besteira toda, né? Então, entender, pensar, raciocinar é a diferença do ser humano para os outros animais, só que a gente tem que usar essa diferença, não podemos deixar lá simplesmente quietinho, né? Nós somos seres capazes de pensar, e por ser capazes de pensar, nós temos que usar esse recurso, nós temos recursos nas mãos para serem usados, não para serem ignorados, né? E assim, quanto mais você cultiva, mais você expande aquilo que você tem, aquilo que você é bom, mais você vai virar
especialista naquilo ali, mais você vai conseguir ter frutos e resultado. Então tudo tem os seus processos necessários, e essas etapas, tem pessoas que estão no estágio do animalista, tem pessoas que já estão no nível da maestria, e é óbvio que os pensamentos de cada nível vão ser diferentes. Para você chegar no outro nível, você tem que alterar também os pensamentos, começar a ver como as pessoas no nível adiante pensam, o que elas fazem para você chegar nesse próximo nível na sua área, né? E esses níveis servem para qualquer área, mas você tem que moldar pessoas que estão no nível adiante, né? Que já estão lá no fim, e começar a entender o processo, o percurso, entender como é que foi essa trajetória, o fracasso dessas pistas e o sucesso também dessas pistas, né? Então, buscar entender esse percurso e traçar e uma escada até você chegar lá. Você não tem como dar um salto quântico, né, de tantos metros, de um objetivo gigante em uma questão de uma passada. Você precisa subir uma escada, né? Não tem como a gente andar quilômetros sem andar metros, tem que andar os metros primeiros, 1000 metros, para ter andado 1 quilômetro. Você não pode dar um passo e pegar o próximo quilômetro, tem que andar todo aquele 1000 metros para fazer 1 quilômetro. Então, nos nossos objetivos também é assim, você tem que percorrer uma escada, né, uma escada mesmo, um processo, uma sequência de etapas, uma atrás da outra, assim como são os degraus, e aí sim você vai chegar adiante. Mas não é claro esses degraus, a diferença é que os degraus não são claros, né? Quando a gente tem um objetivo, muitas vezes os degraus não estão perfeitamente harmônicos, um mais um, mais um, mais um, mais um, e vai chegar lá. Não é assim. Você vai enxergar apenas os primeiros, e conforme você vai enxergando os primeiros, é como se fosse um quebra-cabeça. Você não enxerga todas as peças ali em sequência, você vai buscando a próxima peça para completar aquele quebra-cabeça, e dali você vai avançando e vai formar o quebra-cabeça todo. Você não tem como querer juntar, né, as peças sem estar na hora, né? Vou botar todas as peças aqui em ordem e depois vou montar. Não, você tem que ir montando. Conforme você vai montando, você vai visualizando o que você já fez, e a partir do momento que você visualiza aquilo que já está feito, você vai encontrar as peças que faltam, né? E as peças que faltam vão aparecer, mas só mediante você ter começado. Você tem que começar por algum lugar, mas eu não vejo por onde eu começar. Tem que começar por uma peça sequer, para algo que está na sua mão agora, algo que você pode fazer agora, algo que você tem de recurso para começar. Então você tem aquele de recurso e vai começar por aquela peça. Eu não tenho as outras peças vão aparecer como se fosse uma caça ao tesouro. Você vai encontrar os outros elementos importantes para fazer o quebra-cabeça ficar pronto, mas esses elementos vão aparecer somente depois que você coloca o primeiro. Então você não sabe nem qual elemento você vai buscar após. Então coloque o primeiro elemento que você tem em mãos e vá seguindo. Às vezes alguns elementos você vai ter que trocar de lugar porque não encaixou bem ali, então você vai encaixando essas peças, né? Então, usando essa simples metáfora, né, para ficar bem claro esse entendimento. Então, não tem segredo para a gente avançar de nível, para entender como as outras pessoas funcionam, não também criticar, porque quem está em outros níveis vai ter pensamentos diferentes, vai ter assuntos diferentes, vai ter frequências, digamos assim, de energia diferente. É muito comum você chegar em um local, né, e sentir que a energia ali não está boa, tanto espiritualmente, enfim, assunto mesmo. Você chega perto de uma pessoa e sabe que a pessoa não tem assuntos, né, de qualidade para falar, não tem relevância alguma para aquele o seu jeito de conversar, né? Então a gente tem que entender que cada um está no seu nível, e cada nível tem uma frequência diferente, até mesmo espiritual, mas não vou entrar aqui nesse assunto. Mas até a parte espiritual tem sim. Você chega num ambiente e se sente se aquela energia daquele ambiente está boa, se aquela energia não está, porque nesse mundo é feito de energia, né? Todos nós temos energia e frequência, tudo, né? Tem lá os átomos e as partículas, e tudo é formado assim, né? Então, enfim, cada frequência, né, positiva que nós temos, tem pessoas com mais, né, frequências que não são tão boas. Eu não sou especialista nessa parte, mas a gente naturalmente consegue perceber que o ambiente não está com uma frequência muito boa, porque você não está sendo compatível, né, com aquelas energias, podemos dizer. Então não precisa ser um baita especialista em espiritualidade, ser um baita especialista em ciência, não. Basta você seguir aquilo que o seu coração está sentindo, aquele seu propósito, né? E se você já está no nível aspiracional, você já consegue sentir isso, só que tem que saber entender que o nível da disciplina é o que vai trazer os resultados. O nível de aspiração é de querer, o nível de você sentir a vontade, o nível que você já consegue definir o propósito. Mas se você não for para o individual, de parar, analisar e projetar, né, você não vai avançar, não vai ter disciplina e não vai chegar à maestria. Então
Tá no nível aspiracional? Vai para o individual, planeja, senta, pensa com calma e começa a ir para disciplina de fazer acontecer aquilo que você quer, né? Qualquer resultado, desde lá do tempo de escola, né? Para ter um resultado bom numa prova, você tem que ter disciplina, né? Disciplina em fazer. Não adianta você apenas aspirar um bom resultado se você não tiver a disciplina, não tiver o individual ali, você estudando, e a disciplina, a constância, você não vai chegar lá na maestria de um resultado ótimo. Então você precisa, né, respeitar esse processo na nossa vida. A mesma coisa, você não vai, né, ter um resultado final sem passar pelo processo que é necessário. Então, entender que as coisas têm os seus processos, né? E os processos na nossa vida não são assim claros, não são definidos aos nossos olhos, assim, a trajetória toda. Você não consegue ver a estrada completa, você não consegue ver o último degrau quando você está no primeiro, você não consegue ver. Você consegue ver os próximos ali, mas você não consegue ver lá o último degrau, se a escada é muito longa, você não consegue ver, você vai subindo. E no meio desses degraus vai aparecer desafios, vai aparecer qualquer coisa, né, que pode tentar te atrapalhar, mas quando você vê essa coisa que vai surgir, aí sim você pensa em resolver, você não começa a pensar agora, mas vai surgir tanto problema. Não pense no que vai vir adiantado, né? Pense no agora, pense no hoje, né? Viva o hoje, viva o agora. E vivendo o agora vai ser mais fácil chegar lá adiante. O momento é o agora. O único tempo que você pode mudar algo é o tempo do agora, é o tempo do presente. Outros momentos, o passado, o futuro, como também já falei aqui, isso não pode fazer nada mesmo. O passado já foi, você pode apenas tirar ideias, entender o porquê funcionou e o porquê não funcionou, as coisas que você fez, e agora você usar isso como bônus, né? Como aprendizado. Isso você pode pegar, mas você vai poder mudar. O que foi, o que foi, tá ido. Agora o futuro você está construindo ele, e se você ficar pensando no futuro e não construir o presente, o futuro não vai ser construído, porque o futuro é feito do presente, né? O presente é feito do passado, só que você não pode mudar o passado para alterar o presente, mas você pode mexer no presente para alterar o futuro, né? Senão o futuro vai ser a mesma coisa ruim, né? Eu não estou satisfeito com isso aqui, não estou... Enfim, se você não está satisfeito com alguma coisa, qualquer que seja, busque o presente, caminhar para chegar daqui a pouquinho a um resultado mais satisfatório, né? Então, por isso que eu digo que isso serve para qualquer área, serve para qualquer problema que você esteja aí, né? Então, ao longo desse ano 2021, que nós estamos aí no segundo mês, estamos em fevereiro, mas o ano já está passando, e no instante a gente vai chegar no meio do ano, no instante a gente vai chegar no final de novo. Então não chegue lá com aquele sentimento que eu deveria ter feito isso, eu deveria ter testado isso, eu deveria ter iniciado, eu poderia ter feito isso aqui. Não, não deixe para depois. O que você pode fazer agora, você pode fazer neste momento, amanhã, você pode fazer nessa semana, não deixe para o próximo mês, o que pode fazer essa semana mesmo, não deixe para o próximo semestre, o que pode ser feito nesse primeiro semestre, né? E não pense, isso pode ser feito ou não pode ser feito, vai e faça agora, vai e faça a partir desse momento, e se jogue, né? A gente tem que se jogar para as coisas começarem a aparecer. Você não vai ter claramente um mapa, uma mina do tesouro, a mina do seu objetivo, o mapa que vai caminhar até o seu objetivo. Não vai ter desenhado na sua frente o que você precisa fazer para chegar lá, mas você começando dando o primeiro passo, escavando, você vai encontrar as pistas, e as pistas vão te levar até lá, né? Através de pistas, através de ideias que vão surgir, processos, as coisas vão começar, digamos, a conspirar ao redor daquilo. Quando você pensa muito, por exemplo, qualquer coisa, até uma coisa que você queira comprar, se você pensa muito naquilo, notoriamente você vai perceber detalhes ao seu redor que vão te levar a alcançar aquilo. Mesmo que você não queira comprar alguma coisa, mas você está pensando muito, você vai vira e mexe e vai olhar aquilo, você vai ver anúncios, você vai estar próximo cada vez mais daquilo ali que você está pensando. Então, quando é bom, beleza, quando é ruim, né? Então comece a pensar sempre naquelas coisas que você quer, porque aquelas coisas que você pensar, né, querendo, ou se você quer ou se não quer, mas está pensando, você vai estar cada vez se aproximando mais daquilo. Então comece a pensar somente nas coisas que você quer, não comece a pensar em coisas que você não quer, porque senão você vai estar perto mais daquilo ali, né? Só basta fazer uma experiência, tenta pensar por uma semana seguida, ou até por um dia, né, em alguma coisa, né? Sempre pensar naquilo. De certa forma aquilo vai estar vindo na sua mente, e você vai ver na internet, você vai ver quando estiver na rua, né? Você vai encontrar pistas, você vai estar sempre, né, imaginando, até sonhando com aquilo, porque você está muito pensando. Então começa a pensar no objetivo, porque vai surgir ideias
processos que vão te levar para lá, porque você está focando naquilo, você está focando, então aquilo vai se expandir. Por mais que esteja distante, fazendo isso por um tempo, você vai estar cada vez mais próximo, né? Quando a gente anda para frente, um passo para frente, né, é um passo a menos para você chegar lá na frente, né? Mas se você andar um passo para trás, você vai estar um passo mais distante. Então ande para frente, que cada vez você vai estar a passos e passos mais distante do início e vai estar mais próximo do resultado final. Então é isso aí, vamos adiante, vamos com energia, o ano, né, está aí ainda no seu começo, vamos muito para frente, vamos lutar, vamos guerrear e entender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu nível. Você pode ajudar as outras pessoas, pode, mas não obrigue ninguém, né, e não deixe que as pessoas te obriguem a mudar de frequência, porque quem está no nível mais abaixo, né, digamos, no nível animalesco, no nível de massa, vai achar estranho aquela pessoa que está no nível individual, aquela pessoa que está na disciplina de fazer alguma coisa, vai achar que aquilo é besteira, vai achar que aquilo não vai dar resultado, porque talvez ela chegou nesse nível e desistiu, e ela não acredita que outra pessoa é capaz, né? Então, siga adiante, esqueça as pessoas que estão no outro nível, né? Só aquela que está mais adiante, aí sim você pode se inspirar nela, porque ela já está no outro nível, que vai te puxar a chegar lá também. Mas aquela que está no nível menor, ela vai te puxar para o nível dela, né? Você pode tentar puxar ela para lá, né? Se ela quiser, se ela não quiser, deixa ela no nível dela, tá feliz, tá ótimo, né? Se a pessoa tá feliz, tá contente, ok, mas se a pessoa não está feliz, está naquele nível, não está feliz, vamos embora, vamos avançar, né? Vamos partir para os próximos níveis e seguir até a maestria, né? E a maestria vai depender do seu objetivo, a maestria é o seu sonho, a maestria é você ser especialista no que você quer ser especialista, né? E assim, cada vez mais caminhar em prol, né, daquilo que você planejou lá no final do ano. Então não esqueça do que você planejou no final do ano, não vai lembrar do que você planejou lá no final desse ano, não, que já não adianta mais. Lembre o que você planejou agora, lembre das promessas do final do ano, agora, quanto antes, lembre sempre do que você promete lá no fim do ano passado, durante os dias do próximo ano. Então você vai lembrar só no final de cada ano, não vai ter realizado nada, beleza? Vamos em frente, forte abraço e continue ligado aqui na nossa Web Rádio CBR. Eu te encontro em nosso próximo A Hora da Ação. Forte abraço e sucesso!